Graças a Deus, é uma honra, é uma satisfação, mais uma vez, estar aqui reunido com todos vocês no canal Jailson HMTV, para junto darmos continuidade à nossa pequena e humilde palestra que temos todo domingo. Todo domingo nós estamos colocando um vídeo novo aqui no canal, tá bom? E eu tinha avisado, né, no domingo passado, que a gente ia continuar no assunto sobre o arrebatamento, mas eu vou deixar para o próximo domingo. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui em reforma, aqui em construção na nossa casinha, faz uns 5 anos, desde 2020 que a gente está reformando, não terminamos ainda, mas estamos devagarzinho, pela graça de Deus, né? Então no próximo domingo nós vamos trazer, de hoje a 8, nós vamos continuar sobre o assunto do arrebatamento, e é um assunto que tem muito conteúdo, tem muita informação sobre esse assunto. Mas o assunto de hoje também é importante, tá bom? Muito bem. Vamos abrir as escrituras, mas antes de abrir a escritura, eu quero pedir para você, que ainda não é inscrito, né? Eu quero agradecer todos os inscritos do nosso canal. Nós estamos aí com 460 inscritos, né? E que Deus abençoe vocês, né? Que vocês possam desfrutar desses conhecimentos, que esses conhecimentos não é para todo mundo, é só para aqueles que realmente quer coisa séria com Deus. Então que Deus abençoe vocês. E você que não é inscrito ainda, se inscreva para nos ajudar. E não se esqueça de dar o like, que é muito importante para nós, tá bom? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia no livro na carta do apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro, Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, vamos ler esse texto só para pegar uma base para a nossa pequena palestra de hoje. Romanos capítulo 10, verso 13, diz assim o apóstolo Paulo, o primeiro mensageiro da era: porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. E baseado nessa escritura, o nosso tema hoje é o nome. Esse é o tema da nossa humilde palestra de hoje, o nome. Muito bem. E nessa palestra de hoje, irmão, eu quero falar com dois grupos de pessoas. Com dois grupos de pessoas. Eu quero falar com um grupo de pessoas que não estão na mensagem, que não crê na mensagem. E depois eu vou falar com um grupo das pessoas que estão na mensagem. Primeiro, eu quero falar com o grupo de pessoas, de irmãos, né? De cristãos que não crê na mensagem, que estão fora da mensagem. E eu quero começar com uma pergunta. Para vocês, meus amados irmãos, que faz parte das outras igrejas, sempre. Já que aqui no meu grupo, no meu canal, tem pessoas que são de outras igrejas, né, que não são da mensagem, tem irmão da Batista, da Assembleia, que são inscritos no meu canal, eu quero fazer essa pergunta. Uma pergunta muito, preste bem atenção. Ao ser, veja só, quando você foi batizado, certo? O seu pastor, ou quem foi que lhe batizou, seja um diácono, um presbítero, seja quem for, qual foi o nome que ele te usou para te batizar no teu batismo? Hein? Qual foi o nome? Porque a Bíblia, irmão, ensina o nome correto, certo, para você se batizar. Eu estou falando aqui de batismo nas águas. Qual foi o nome que tu usou? Qual foi o nome? Aí você diz, mas peraí, irmão Jailson, quer dizer que eu não fui batizado como a Bíblia ensina, então eu estou perdido. Não estou não. Porque Jesus deixou bem claro isso. Aquele que crê e for batizado será. Não está, será. É um processo. O batismo não salva, o batismo não traz regeneração, mas o batismo é um primeiro passo. O batismo é o começo da sua fé cristã. Porque você precisa confessar para as pessoas que você está tomando uma atitude. Então, qual foi o nome, irmãos, batista, assembleano e de outras igrejas evangélicas aí, denominacionais? Qual foi o nome que foi usado no batismo? E aí? E aí, o que você acha? Vamos tomar as escrituras? Porque as escrituras ensinam o nome que deve ser usado no batismo. Certo? Vamos lá. Eu quero começar aqui com o texto mais clássico
né? Que eles usam para provar que o batismo nas águas é dessa maneira. Vamos para Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus capítulo 28, versículo 19 de Mateus. Mateus capítulo 28, esse aqui é o texto de ouro que eles usam. Não, o batismo, Jesus mandou batizar dessa forma aqui, irmão. Tá vendo aqui, ó? É o texto áurea, é o texto de ouro. Mateus capítulo 28, versículo 19. Diz assim as escrituras. Diz, olha o que a Bíblia diz. Ó. Isso são palavras de Jesus. Mateus 28, 19. Olha aqui. Ó. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome. Está no singular. É aqui onde está o mistério que as pessoas não conseguem observar. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-a em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Palavras do próprio Jesus. Aí você diz, tá vendo aí, irmão Jailson? Olha aí. O próprio Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas será que ele mandou batizar ou ele estava dando uma ordem? E aqui tem um mistério muito importante, irmão, porque ele está dizendo no nome. Não nos nomes, mas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é o nome do Pai? Jesus disse, eu manifestei o teu nome aos homens. E qual foi o nome do Pai que Jesus manifestou às pessoas, à humanidade? Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome. E Jesus disse, e em meu nome ele enviaria o Espírito Santo. Então qual é o nome? É aqui, ó, irmão, onde está o segredo, está o mistério, mas esses mistérios, segredos já foi revelado. Agora isso depende de você. Agora eu não estou dizendo aqui que o batismo salva, não. Mas o batismo é a base. O batismo é o fundamento, é o primeiro fundamento. O batismo é a primeira porta para você entrar. Então qual foi o nome? E eu quero dizer algo aqui, irmão. Quero dizer, essa semana eu escutei um debate, uma discussão sobre a Bíblia, que a Bíblia era infalível ou não, e tem alguns pregadores que a Bíblia era a palavra de Deus ou não, e teve um dizendo, não, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Agora, eles falam que a Bíblia ela é infalível e é inerrante, quer dizer, ela não pode errar no seu original. No seu original. Mas nós não temos original. O que nós temos são cópias, são 5 milhões de cópias da Bíblia. 5 milhões ou é 5 mil, eu acho que é por aí, de cópia. Nós não temos as escrituras original. Então, e outra coisa, outra informação muito importante, a Igreja Católica dominou a Bíblia 1500 anos. Passou 1500 anos a Bíblia da mão da Igreja Católica, ninguém podia ler nada da Bíblia. E quando os padres iam ler a Bíblia nos altares das suas igrejas, eles liam em latim de costa e cantando. Aí teve Divino Lutero para resolver essa parada. E tem muito... Vou dizer algo aqui, irmão, que isso você pode dizer, irmão Jailson, mas tem muita coisa aqui na Bíblia que foi acrescentada pelos homens. Você sabia que Mateus 28, 19, que você for procurar no original grego, não está lá? Não está. Mateus 28, 19 não está no original grego. E como eu leio aqui na Bíblia, irmão? Porque a igreja acrescentou. Mas até isso, o sétimo anjo veio e revelou e mostrou. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome, não em nomes. E qual é o nome? Vamos adiante. Lucas capítulo 24. Lucas 24.
Lucas capítulo 24. Lucas 24. Muito bem, muito bem, muito bem. O nosso tema hoje é o nome. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. Lucas 24, versículo 46 ao 48. Olha aqui. De Lucas 24. São palavras do próprio Senhor Jesus. Não é palavra de ninguém. É ele mesmo falando. E disse-lhe: assim está escrito. E assim convém que o Cristo padeça e o terceiro dia ressuscite dos mortos. Verso 47. E em seu nome, olha aqui, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e em todas as nações, começando em Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunha. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Aqui está, irmão. O próprio Jesus dizendo: e em meu nome. Nome. E qual é o nome? Por que que nenhum apóstolo, nenhum discípulo, ninguém, nem Paulo, batizou usando esses títulos? Porque isso aqui são títulos. E aqui Jesus estava dando uma ordem. Ide, ide, ide. E ensinar em todas as nações, batizando-a em nome, nome. É isso aqui, meus irmãos. E porque através do nome correto são os perdoados os seus pecados. Me perdoe que tem muitos irmãos dentro da igreja que não tem, os seus pecados não estão perdoados porque não foram batizados da forma correta. Vamos adiante. Atos capítulo 2, verso 38. Atos 2, 38. Eu estou falando aqui para o grupo dos irmãos que não são da mensagem, que estão fora da mensagem, que não creem na mensagem. Atos 2, 38. Atos capítulo 2, versículo Atos 2, 38 diz assim, ó. E disse, isso aqui foi no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos, e os apóstolos começaram a falar a língua, e lá tinha mais de 16, lá tinha várias nações, tinha umas 16 nações lá, e eles ouviram o evangelho pregado nos seus idiomas. Aqui em Atos dos Apóstolos, não foi língua estranha, não foi língua celestial, foi idioma. O Espírito Santo pegou a língua dos apóstolos, que eu não tiver equivocado, eles falavam o aramaico, e interpretou nos 16 idiomas que estavam lá, do povo que estava lá. E eles ouviram o evangelho conforme o seu idioma. E disse Pedro: arrependemos cada um de vós e seja batizado em nome. Em nome. Aí Pedro dá, olha aqui. Aí Pedro dá o cumprimento da ordem de Mateus 28, 19. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Olha aqui. Então, para você receber o dom do Espírito Santo, que é o batismo do Espírito Santo, você primeiro tem que passar pela primeira porta, tem que se arrepender. Se arrepender. Esse é o processo, esse é o caminho, esse é o início da vida cristã. Arrependimento. E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Não. No nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei, olha o processo, o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. E aí, meu querido irmão? Eu não estou aqui querendo lhe ofender. Não. Não estou aqui contra a sua fé. Não estou aqui contra você. Eu sou seu irmão. Eu quero lhe ajudar. Eu estou ali mostrando as escrituras para você. As escrituras. Eu acredito que você já leu isso. Mas tem vezes, irmão, que a mente está muito cheia de muita teoria. E a gente lê as coisas na Bíblia. E como a nossa mente está cheia de teoria, de homem, de teologia, a gente não consegue observar. Mas esvazia a sua mente nesse momento. E olha as escrituras com a mente vazia. E deixe Deus preencher ela. Oh, glória a Deus. Atos 8, 12. Atos 8, 12. Olha aqui. Mas, como creram em Filipe,
que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizaram tanto homens como mulheres. Agora, que tipo de evangelho o Filipe estava pregando? Ele estava pregando acerca do reino. Eu quero abrir aqui um parênteses para falar algo aqui. Quando nós falamos que nós já estamos no reino milenial, muitos irmãos ficam irados. Oh, irmão, mas veja, no tempo dos apóstolos, eles já estavam pregando sobre o reino. E aí? Vamos lá. Mas como cresce em Filipe, que pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como crianças. Versos 16. Porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha aí, o batismo da forma correta. Porque o batismo é a porta, E aí, meus queridos irmãos? Deixa os comentários aí, no YouTube aí, no rodapé aí. O que é que vocês acham disso aí? Vamos adiante. Vamos continuar em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, versículo 47 ao 48. Olha aqui as escrituras. Isso é as escrituras. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Isso aqui foi quando ele estava na casa de Cornélio. Tá vendo? Vou repetir mais uma vez. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água que não sejam batizados? Estes que também recebeu, como nós, o Espírito Santo? Verso 48. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Aí muitos dizem assim: não, mas aí não tem um padrão aí, uma hora de Senhor, uma hora de no nome de Cristo Jesus, tal. Aí diz assim, aí os pentecostais, os teólogos pentecostais, e até todos os teólogos, seja pentecostal, teólogo não pentecostal, teólogo tradicional, teólogo fundamental, todos eles concordam nisso aí. Não, isso aí não é, isso aí foi a ordem que Jesus mandou. Uma ordem. Isso é uma ordem de autoridade. Porque aqui diz assim, ó, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Aí diz só Senhor. Mas é só você juntar Senhor Jesus Cristo. Acabou, só ali. É por isso que a CCB, que é a Congregação Cristã do Brasil, ela batiza assim, ó. Ó como eles batizam. Isso é falta de entendimento, irmão. Como eles acreditam que isso aqui é uma ordem, eles dizem, olha, eu te batizo no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque eles acreditam que isso aqui foi uma ordem que Jesus deu. Mas aonde está escrito que é uma ordem? Não, todos esses batismos aqui, todos esses atos batismais, eles usaram o nome. Eles não disseram, aqui, ó, irmão, vamos dar uma ordem aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. Não. Quem faz isso é a CCB. Mas os apóstolos fizeram isso, não. Os apóstolos seguiram o padrão. Os apóstolos seguiram o protocolo de Jesus. O protocolo profético de Jesus. A ordem profética de Jesus. O ídolo de Jesus. O nome. E mandou que fosses batizado em nome do Senhor. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Atos 10, 47 a 48. 1 Coríntios, Paulo também. Paulo que veio logo depois. Veja que Paulo não saiu da revelação. Paulo não saiu de dentro da ordem, não saiu da ordem do que Jesus deu. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Olha o que aqui Paulo diz. As quais também, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13. Eu vou pegar aqui do versículo 12 para a gente ter o texto e o contexto, né? Quem dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Pedro, e eu de Apolo,
e eu de Cristo, e eu de Cefas. Isso aqui é política. Política. Desde o tempo da política dentro da igreja. Até hoje. Hoje está pior. Hoje está uma desgraça. Hoje está uma desgraça. Eu vou abrir aqui um parênteses que eu quero falar algo aqui, irmão. Antigamente, quando eu aceitei o evangelho no final dos anos 80 para os anos 90, era assim. Vou abrir aqui um parênteses para dizer isso aqui. Era assim. Era dessa maneira. Os pentecostais não se unia com os não pentecostais e também não se unia com os reformadores, os da reforma, entendeu? Não se unia com ele não. Os batistas, os presbiterianos que faziam parte da congregacional, os pentecostais apelidavam ele de crente morno, eram os crentes mornos. Eles nem consideravam como irmãos, chamavam de primo. Por exemplo, que você fazia parte de uma igreja pentecostal e saísse da sua igreja e fosse visitar outra igreja evangélica, você era disciplinado. Aí apareceu um homem aí, meu irmão, isso é uma vergonha para o povo cristão. Isso é uma vergonha para o povo que diz que é evangélico, que é cristão, que diz que vai para o céu. É uma vergonha. Um homem que não tem moral, um homem sujo, certo? Eu não estou defendendo aqui nem direita nem esquerda não, porque agora eles pegam os versículos da Bíblia que falam de direita e de esquerda para defender as teorias dele, mas isso é tudo diabólico, isso aí. Quando a Bíblia fala de direita e fala de esquerda, não tem nada a ver com isso que eles estão ensinando aí. Não. Isso é do diabo, isso aí é diabólico. Isso é ilusão de Satanás, como o profeta disse. O diabo está iludindo eles. Eu aqui não estou defendendo nenhum nem outro, eu estou aqui contra todos os dois grupos, tanto da direita como da esquerda. Eu defendo o evangelho. Eu defendo a mensagem profética. Aí um homem que não tem moral, um homem que não respeita mulheres, um homem que esculhamba, um homem que tem um vocabulário podre, só diz palavrão. Aí ele pegou um versículo. Agora ele está certo, irmão. Ele está certo. O erro está do povo que apoia eles. Eles estão errados. Ele é político. E o político, irmão, ele tem de procurar voto. Ele tem de juntar povo para votar nele. Então ele tá numa parte ele está correto, não está errado não. O erro está nesses pastores, nesses ministros que se juntam com ele. Um homem, sabe, que aí pegou um versículo da Bíblia e fica citando. Conhecereis a verdade vos libertará. E unir todo mundo, unir os pentecostais, os não pentecostais, os neopentecostais, os fundamentalistas. Meu Jesus. Tá vendo aí, irmão? Aonde o povo cristão, o povo evangélico está indo? Só Jesus tem... E a tendência é piorar. A tendência é piorar. Então no tempo do apóstolo Paulo já existia isso. Olha, quer dizer, com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Verso 13. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste batizados em nome de Paulo? Olha aí. Isso quer dizer o quê? Que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Não é o nome de Paulo, nem... Não. Vou ler aqui a última escritura. Primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 12. Da primeira carta de João. Olha aqui. Filhinhos, de primeira carta de João, capítulo 2, verso 12. Filhinhos, escrevo-os porque pelo seu nome. Nome de quem? O que é que João está dizendo aqui? Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. O seu nome. Nome de quem? De Jesus. O nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, aí tá. Esse aí é o batismo. Essa é a forma correta. Você, irmão, quando for se batizar, que você não é batizado e for se batizar, peça para o seu pastor invocar o nome correto. Porque é através do nome, não dos títulos, que seus pecados são perdoados. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vós são perdoados os pecados. Pecado no plural, que é os atributos do pecado. É por isso que muitas pessoas não conseguem deixar o vício, não conseguem deixar de fumar, de beber, sabe, de mentir, de furtar, porque foram batizados, estão na igreja, mas
O título não perdoa pecado. Título de Pai, Filho e Espírito Santo não perdoa pecado, não, irmão. Agora deixa eu tomar aqui uma porção da mensagem profética do sétimo anjo. Mensagem, sabedoria versus fé. Dia 1º/4 de 1962, parágrafo 117. Vamos ver o que aqui o profeta diz aqui. 117. Vamos lá. Sabedoria versus fé. Olha o que ele diz aqui. Preste atenção. Para Mateus 28:19 se cumprir na sua vida, você tem de cumprir Atos 2:38 e todas essas escrituras que eu falei. Que você não foi batizado da forma correta, Mateus 28:19 não se cumpriu na sua vida. Diz aqui, ó, olha o que aqui o irmão Brana diz. O nome Pai, Filho e Espírito Santo são 3 títulos. Há somente um nome. Você não pode ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo até que você seja batizado no nome de Jesus Cristo. Quer dizer, que Mateus 28:19 se cumpre na sua vida quando você invoca Atos 2:38. Oh, glória. Quando você cumpre Atos 2:38, aí sim, Mateus 28:19 se cumpre na sua vida. Porque esse é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia inteira foi escrita desse jeito. Todas as pessoas na Bíblia que alguma vez foram batizadas foi em nome de Jesus Cristo. E ninguém nas Escrituras foi batizado naqueles títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não foi. Eu desafio a qualquer pessoa que me mostre aonde uma pessoa, aonde um apóstolo, além de Jesus, usou esse termo Pai, Filho e Espírito Santo para batizar as pessoas. Não vai encontrar, irmão. E todos os que foram batizados em nome de Jesus Cristo foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos que foram batizados nos títulos do Pai, do Filho e do Espírito Santo não foram batizados em nome algum. Tá vendo, irmão? Para que a escritura de Mateus 28:19 se cumpra na sua vida, você tem de batizar como Pedro mandou lá em Atos 2:38. Aí sim, Mateus 28:19 se cumpre na sua vida. Esses são títulos como ministro, reverendo, doutor, o que é que seja. Pai, filho, humano, esposa, são títulos. Dizem, não faz... Aí dizem, não faz diferença não. Então, ponha seu título no cheque e não seu nome. Vai lá. Pega um cheque, vai lá no banco ou trocar com o nome ou com alguma pessoa e bota aí você é padeiro. Aí você coloca padeiro. Aí não vai, você não vai trocar o cheque, não vai. Tá vendo? Então, ponha seu título no cheque e não seu nome e veja o que acontece. Não troca. Eu ensino que esse cheque, eu assino esse cheque em nome da dona de casa. Bem, isso faz tanto sentido como faria se você descresse na palavra de Deus, quando a revelação está colocada bem diante de você. Claro que faria, com certeza, tudo bem. E aí, tá vendo aí, irmão? Então, para Mateus 28:19, o problema, irmão, que antigamente, ano 90, ano 80, a visão do tempo, daquele tempo mudou. Quando a gente fala que as escrituras devem se encarnar na sua vida, as pessoas ficam, que conversa é essa? Que escritura? Antigamente não. Ei, vamos deixar a Bíblia viver na nossa... Vamos deixar que a palavra de Deus entre no nosso ser, sabe? Mas hoje não, hoje mudaram, o evangelho está piorando, sabe? E está piorando. Antigamente a gente via uma diferença das pessoas que eram cristãos e dos crentes que as pessoas que não eram. Hoje, você está andando no meio da multidão e fica dizendo Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Quando você olha, você não vê diferença nenhuma. Então tudo aí, até as igrejas pentecostais que era rígida, estão liberando geral, as irmãs estão cortando o cabelo, estão botando batom, usando brinco, usando bermuda. Tá uma desgraça. Me desculpe a expressão, mas essa é a verdade. Prefira, irmão, pastor, ter 3, 4 membros na sua igreja do que você abrir as portas do inferno. A minha igrejinha tem de encher.
sabe? Porque as pessoas hoje não querem ver qualidade, elas querem ver quantidade. A maioria dos pastores não quer ver qualidade, quer ver quantidade. E Deus não vê isso, Deus vê qualidade e não quantidade. Tá bom, meu irmão? Agora, vamos para o outro grupo agora. Nós falamos para os irmãos que não fazem parte da mensagem, né? E agora, vamos falar para os irmãos dentro da mensagem. Vocês, irmãos da mensagem, estão fazendo parte da nova aliança? Eu acredito, irmão. Eu acredito e eu tenho certeza que tem irmão da mensagem que não sabe disso. Tem pastor da mensagem que não sabe disso. Irmão, eu estou falando isso aqui não é para criticar ninguém e nem debochar de ninguém, mas é a verdade. Tem irmão da mensagem que não sabe disso. Tá na mensagem, tá, sabe, 30, 40 anos, tem pastor com não sei quantas igrejas, mas não sabe qual aliança nós estamos vivendo hoje. Aí para esses irmãos, esses pastores que não sabem, eu vou dar um conselho a ele. Lê a mensagem de Jeová Jireh, de 62. Aí você, irmão, já isso eu não tenho. Entre em contato com o irmão Hércules, a editora A Mensagem que ele tem. Vá lá e peça. E lá o irmão Branham ensina sobre qual é a aliança que nós estamos vivendo hoje. Vocês, irmãos da mensagem, estão fazendo parte da nova aliança, que é o novo nome para ter fé de arrebatamento? Ixi, eu preguei aí um assunto sobre o novo nome, eu fui criticado, meu irmão, eu fui chamado de todo tipo. Não me chamaram de santo, mas o que não prestaram me chamaram. Porque, veja só, irmão, por que eu não creio que o novo nome é Brana? Eu fui criticar até pela maneira que eu expresso. Isso que eu não sei expressar. Claro, isso é um erro. Isso é uma coisa normal. Tem hora que você não sabe expressar um nome, uma frase, você expressa de forma errada. Isso faz parte da nossa cultura. Mas querendo combater você, não tem como encontrar coisa para combater, inventa moda. Aí fica, não sabe nem pronunciar o nome Brana, porque é Brana, não sei o quê, e aquela coisa toda. Bobagem desses homens aí. Enquanto eles ficam segurando, se pegando no nome humano, eu faço parte da nova aliança. Porque o profeta declarou que o nome de Jesus não estava sobre ele. Ele não pôs o seu nome em mim. Ele pregou isso nas mensagens. Uma dessas mensagens aí é o único lugar de adoração provido por Deus. É só procurar. Ele falou isso. Ele não pôs seu nome. Ele não pôs seu nome sobre mim. Mas ficam dizendo, o novo nome é branco? Não. O novo nome é a nova aliança, é o novo ministério. E aí, irmãos da mensagem? Vocês estão fazendo parte desse novo ministério? Dessa nova aliança para obter a fé de rapto? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Isaías 52, versículo 5 e versículo 6 de Isaías, diz as escrituras. Agora que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tornado sem nenhuma razão. E agora, que tenho eu aqui que fazer, diz o Senhor, pois o meu povo foi tornado sem nenhuma razão. Os que dominaram sobre ele os que dominam sobre ele dão uivo, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado insensatamente todos os dias. Olha, o nome do Senhor é blasfemado. Como assim, irmão Jair? Porque eles não aceitam, irmão, a aliança que Deus está fazendo hoje. Nós estamos numa nova aliança, que o irmão Breno chamou de terceira aliança. Apocalipse 4, João disse que viu o arco-íris, o arco celeste em volta do trono. Apocalipse 10, aqueles que creem que Apocalipse 10 se cumpriu, quando o anjo forte desce, ele desce com o arco celeste. É a aliança do dia.
Verso 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por essa causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo e eis-me aqui. Naquele dia, irmão. Esse dia é o dia que nós estamos vivendo. E nós estamos sendo beneficiados porque isso se cumpriu no ministério do sétimo anjo. A nova aliança. A nova aliança. Vamos para Apocalipse, capítulo 2, verso 17. Eu sei que tem muitos aí que vão ficar bravos demais. Os cabras já estão bravos comigo. Eu não estou nem preocupado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-te-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Tá vendo? É individual, é um indivíduo. A essa nova aliança vem ao indivíduo. Assim como o arrebatamento vem ao indivíduo. Não vem ao coletivo, não. O problema é que eles querem tudo no coletivo. Mas nem é assim não, meu irmão. Deus não trabalha desse jeito, não. Apocalipse, vamos continuar aqui. Apocalipse capítulo 3 agora. 3, versos 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, a minha nova aliança. Oh, glória a Deus. E aí, pregadores, irmãos da mensagem, vocês estão vivendo nessa nova aliança, que é a terceira? O profeta disse que a primeira aliança foi de Adão, a segunda de Noé e a terceira de Abraão. E quando ele diz Abraão, irmão, não está falando de Abraão, aquele Abraão lá não, esposo de Sara não. Ele está falando do Abraão do dia. Você veja que toda vez que o irmão Branham ia explicar sobre o HM, ele falava, dele dizer o nome dele, ele dizia Abraão. É aí, irmão, o HM. Nós estamos vivendo na aliança do HM. Mas isso aí não quer dizer que o novo nome é Bana, não. Como eles muitos dizem por aí. Não, o novo nome é a nova aliança. E eu creio no HM, que o HM é a aliança do dia. É o Abraão do dia. Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 8 e 9. E havendo tomado, Apocalipse 5, 8 e 9. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram diante do Cordeiro, e tendo todos eles harpas e sabas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. E cantavam um novo cântico, um novo evangelho, a nova palavra do dia, a nova mensagem, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fosse morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus fizeste rei e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Aí está, meus queridos irmãos da mensagem. E aí? Como é que vocês querem obter fé de rapto que não faz parte da nova aliança? Vamos agora tomar a mensagem profética do sétimo anjo. Dia 23/4/1961, Abraão e sua semente depois dele. Tradução dos crentes da Bíblia. Abraão e sua semente depois dele. Parágrafo 164. Olha o que aqui o profeta diz. 164. Leia isso aqui, irmão. Leia isso aqui. Aí muitos dizem, não, o novo nome está revelado lá no primeiro selo. Aonde está lá no primeiro selo? O novo, o irmão Branco está dizendo que o novo nome é Brana. Deixa eu dizer assim, eles vão me criticar porque eu pronuncio errado, mas eu estou nem aí. Onde está escrito lá no primeiro selo? Que o novo nome é Brana. Hein? Olha aqui, ó. Me desculpa, irmão. Me desculpa. A minha forma de ética, eu vou dizer assim, mas tem hora que você se aborrece com muita gente, irmão. Aqui está as mensagens. As mensagens estão tudo aí. Está tudo dentro das mensagens. Mas parece que os homens estão cegos, o diabo está cegando as pessoas.
O irmão Branham fala sobre a ilusão de Satanás na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. E de onde a gente não espera que as coisas aconteçam. Me desculpe a minha falta de ética, a minha falta de... Sabe, mas não tem outra coisa para falar. Eu não estou aqui contra as pessoas, não. A minha questão não é pessoal, a minha questão é doutrinária. Eu estou contra os ensinamentos errados que muitas pessoas estão pregando dentro da mensagem e estão chamando de terceira puxada, de abertura da palavra. Não, irmão. Não diga isso, não. Olha o que o irmão Branham diz aqui, ó. 154. Seu nome era Simão. De agora em diante será chamado Pedro. Você era Saulo, mas será chamado Paulo de agora em diante. E quando a todos esses nomes, se não significa algo, ó, você diz, isso é numerologia. O diabo tem uma. Isso é correto. E Deus tem uma. Tudo que o diabo tem, ele copia de Deus. Exatamente correto. Mudou o seu nome. Depois que Jesus venceu, ele próprio recebeu um novo nome. Que nome foi? Aí o profeta diz, todo vencedor. Reticência. Quando a igreja é completamente vencedora, a revelação disso começa a ser real para eles. Aonde o irmão Branham está dizendo aqui que o novo nome é isso, é aquilo? Não. Ele botou o novo nome como revelação aqui. Ó. Olha aí. Porque ele foi chamado disto, porque ele é um mensageiro hoje. Quando o homem da mesma forma que foi um Éden, ele destruiu a si mesmo com seus próprios conhecimentos. E hoje eles estão fazendo a mesma coisa, destruindo a si mesmo pelos seus próprios conhecimentos. Aí está, irmão. E aí, irmãos da mensagem? E aí, povo da mensagem? Vocês querem ter fé de rápido? Quer ter fé de rápido? Tem de entrar na nova aliança do dia, tá bom? Irmão, que Deus ajude, que Deus o abençoe. O meu propósito aqui, irmão, não é criticar ninguém, não é nada contra a pessoa. Tem hora que eu, fico um pouco, vamos dizer assim, irritado, porque, irmão, você faz tudo para ajudar as pessoas, certo? Mas você prega 90% ou 99,99%. Aí todo, isso está correto demais, irmão Jailson. Aí só porque você prega um assunto que não combina com aquele ministro ou com aquele outro, aí você Mas que Deus o ajude, que Deus o abençoe, que possa entender e possa entrar na nova aliança, senão, meu filho, você não vai obter fé de rápido, tá bom? Que Deus ajude. E no próximo domingo, se Deus permitir, nós estamos de volta aqui e vamos trazer o assunto do arrebatamento, tá bom? Que Deus abençoe e que as bênçãos do anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo, seja derramada nos nossos corações. Amém e graças a Deus.